Um espectador chamado Michael Torres deixou um comentário no nosso último vídeo. Ele disse que seu Motorola Razr de 2003 ainda liga, ainda segura carga. Ele o mantém em uma gaveta como lembrança de como os celulares costumavam ser. Agora compare isso com o que aconteceu com a filha dele. Ela gastou $1.100 em um iPhone 14 em 2022. 14 meses depois, o celular começou a ficar lento. Os aplicativos travavam. A bateria acabava em 4 horas. Ela levou o aparelho à Apple Store e um técnico disse que a bateria estava degradada. O conserto custaria $99. Mas a essa altura, a Apple já tinha feito com que ela sentisse que precisava de um celular novo, não de uma bateria nova. Ela comprou o iPhone 15. Isso não é coincidência. Isso é um modelo de negócio. Nesta investigação, vamos expor o golpe da limitação da bateria, a conspiração do emparelhamento de peças e o bloqueio de software que transforma seu celular de $1.000 em um peso de papel programado. O primeiro vilão da nossa lista é a bateria, e o que fizeram com ela é tema de um processo judicial de $500 milhão. Por décadas, a bateria do seu celular era um objeto simples. Ela segurava a carga, fornecia energia e, quando acabava, você tirava a tampa traseira, removia a bateria e colocava uma nova por $15. Um Nokia, um Motorola, até mesmo os primeiros Blackberries, a bateria era um consumível substituível, como uma pilha AA em um controle remoto. Essa era a lógica de design de uma indústria que ainda acreditava estar vendendo um produto para você. Então a Apple lançou o iPhone 4 em 2010 e tudo mudou. A Apple selou a bateria dentro do aparelho, sem tampa traseira removível, sem acesso para o usuário. Eles disseram que era uma questão de design, de tornar o telefone mais fino e bonito, e realmente era bonito. Mas essa decisão de design também significava que, quando a sua bateria acabasse, você dependeria da Apple para consertá-la. Essa dependência valia bilhões. Aqui está a realidade da engenharia que eles não anunciaram. Baterias de íon-lítio se degradam. Isso não é uma opinião. Isso é química. A própria documentação técnica da Apple afirma que a bateria de um iPhone é projetada para reter 80% de sua capacidade original após 500 ciclos completos de carga. Com uma carga completa por dia, isso equivale a aproximadamente 16 a 18 meses antes que o próprio padrão da Apple classifique a bateria como descarregada. Nem velho, nem gasto. Consumido. Em menos de 2 anos, a fonte de alimentação dentro do seu celular de $1.100, segundo a própria definição do fabricante, já terá ultrapassado sua vida útil. Mas a Apple não te contou isso. Em vez disso, a partir de 2017, eles lançaram atualizações de software que, secretamente, limitaram o desempenho de todo o seu celular para compensar a bateria enfraquecida. O iOS 10.2.1 e o iOS 11.2 introduziram essa limitação no iPhone 6, 6S, 7 e SE. Seu celular não estava lento porque era velho. Ele parecia lento porque a Apple silenciosamente colocou a mão no seu bolso e diminuiu o desempenho do aparelho sem te avisar. Isso não é uma teoria. Esse é o tema de uma ação coletiva de $500 milhão. No caso INRI Apple Inc. Device Performance Litigation, no Distrito Norte da Califórnia, a Apple fez um acordo de $500 milhões em 2020, $25 por dispositivo afetado. A Autoridade de Fraudes ao Consumidor da França investigou separadamente e multou a Apple em mais €25 milhões por ocultar deliberadamente essa prática. Tim Cook admitiu na televisão que a Apple deveria ter sido mais transparente. Essa é uma forma cuidadosa de dizer que eles escolheram não te contar. Uma substituição de bateria de $29 estava sendo disfarçada como um ciclo de upgrade de $1.100 e funcionou. Milhões de pessoas compraram novos celulares para resolver um problema que custava menos do que um jantar fora. Mas limitar o desempenho da bateria foi só o começo, porque mesmo que você descobrisse o golpe da bateria, a Apple já tinha garantido que você não conseguiria consertar sozinho. O segundo crime de engenharia é a conspiração do emparelhamento de peças. Tudo começa com um parafuso. Em 2010, no mesmo ano em que a Apple selou a bateria dentro do iPhone 4, a empresa tomou outra decisão silenciosa. Eles substituíram os parafusos padrão Phillips, que mantinham o aparelho unido, por um formato proprietário de 5 pontas chamado Pentalobe. Esse tipo de cabeça de parafuso não existe em nenhum kit de ferramentas padrão. Ele não é usado em nenhum outro produto de consumo. Ele foi projetado para um único propósito: impedir que você acesse seu próprio dispositivo. Antigamente, a iFixit deu ao iPhone 3GS uma nota de reparabilidade de 8 em 10. 2 parafusos, uma ferramenta de alavanca e uma bateria de $15. Hoje, o iPhone 15 Pro recebe uma nota de 4 em 10, parafusos proprietários. Bateria colada com adesivo, exigindo equipamento especializado de aquecimento para remover sem causar danos.
Uma estrutura de titânio que torna o acesso interno praticamente destrutivo. Mas os parafusos proprietários eram apenas a barreira física. O problema mais grave veio em 2019 com o iPhone 11. A Apple introduziu a serialização por software dos componentes de hardware. Sua bateria agora está digitalmente vinculada à sua placa lógica específica. Se você instalar uma bateria original da Apple de outro iPhone, seu telefone exibirá um aviso permanente de serviço e desativará completamente o relatório de saúde da bateria. A bateria funciona, o telefone funciona. Mas o software da Apple diz que há algo errado até que você pague a Apple para autorizar a substituição através dos servidores deles. A iFixit investigou isso de forma sistemática e documentou em todas as gerações de modelos. Oficinas de reparo independentes testemunharam sobre essa prática em audiências legislativas do direito ao reparo no Oregon, Minnesota e Nova York em 2023. O próprio programa de autorreparo da Apple, lançado com grande alarde em 2022, exige autorização em nuvem através dos servidores da Apple para ativar as peças que você compra da Apple. Você compra a bateria da Apple, instala a bateria da Apple e ainda precisa da permissão da Apple para que ela funcione. Isso não é uma exigência de engenharia. Serializar uma bateria a uma placa lógica é uma decisão de software tomada em uma sala de reuniões. A consequência é que a indústria independente de reparos, que mantinha dispositivos antigos funcionando e acessíveis, foi sistematicamente desmontada. A substituição de bateria por terceiros, que antes custava $40 em uma loja local, agora aciona mensagens de aviso que minam a confiança do consumidor e levam as pessoas de volta ao serviço da Apple de $99, isso se conseguirem um horário em até uma semana. Ainda pior é o que fizeram com o software, porque a armadilha do hardware tem um plano reserva. O terceiro crime é o interruptor de desligamento por software. Não é preciso tocar no seu hardware para destruir o seu telefone. O software é suficiente. Um Nokia de 2005 rodava o mesmo software com o qual foi lançado até a bateria se desgastar fisicamente. Não havia atualizações forçadas, nem ecossistemas com data de validade, nem requisitos mínimos de sistema operacional. O telefone fazia o que fazia até não conseguir mais, e isso era uma transação honesta. Hoje, a Apple encerra o suporte ao iOS para dispositivos aproximadamente 5 a 6 anos após o lançamento. No momento em que seu dispositivo sai da lista de atualizações, um cronômetro começa a contar. Os desenvolvedores passam a mirar sistemas operacionais mais novos porque os acordos de desenvolvedor da Apple incentivam isso. Dentro de 12 a 24 meses após perder o suporte a atualizações, os principais aplicativos começam a exigir versões do sistema operacional que seu hardware não consegue rodar. O WhatsApp deixa de oferecer suporte para versões antigas do iOS. Aplicativos de bancos exigem versões atuais do sistema operacional para certificação de segurança. O Google Maps e outras ferramentas de navegação, os aplicativos que fazem de um smartphone, começam a falhar um a um. Sua tela está intacta, sua câmera funciona, seu hardware está em perfeito estado, mas o ecossistema de software foi silenciosamente retirado, e você fica com um dispositivo de $1.000 que não consegue rodar o aplicativo do seu banco. Uma investigação de 2022 feita pela Which, a Organização de Defesa do Consumidor do Reino Unido, descobriu que 1 em cada 3 celulares Android parou de receber atualizações de segurança em até 2 anos após a compra. Não são 5 anos, são 2 anos. Uma vulnerabilidade de segurança em um celular sem atualização não é um simples inconveniente. É uma porta aberta para fraude financeira, roubo de identidade e exposição de dados. Os fabricantes sabem disso. Eles determinam o período de atualizações. Eles escolhem quando o relógio para. A União Europeia analisou tudo isso e chamou pelo que realmente é. A Diretiva do Direito ao Reparo da União Europeia, adotada em abril de 2024, e o Regulamento de Baterias da UE, em vigor desde fevereiro de 2024, determinam que smartphones vendidos na Europa devem ter baterias substituíveis pelo usuário até 2027 e que os fabricantes devem fornecer suporte de software por um período mínimo definido. Essas leis foram escritas em resposta direta às práticas documentadas em casos como o litígio sobre a redução de desempenho da Apple. Reguladores de um continente tiveram que aprovar uma lei obrigatória para forçar uma indústria a parar de matar deliberadamente os produtos que vendiam para você. Então, qual é a solução? Troque sua bateria antes que eles reduzam o desempenho dela. Não espere até que seu telefone fique lento. Com 18 meses de uso, vá a uma assistência técnica independente e gaste $50 em uma bateria nova. Você vai conseguir mais 2 ou 3 anos de uso de um aparelho que já possui. Esse é o melhor investimento que você pode fazer em eletrônicos de consumo. Quando for comprar um novo celular, compre o modelo topo de linha do ano passado.
O iPhone 13 faz tudo o que o iPhone 15 faz por metade do preço, e a cadeia de suprimentos de peças já está consolidada. Você não está ficando para trás. Você está protegido. Veja o que a pressão regulatória já está forçando a acontecer. O mandato de baterias da União Europeia entra em vigor em 2027. O Google se comprometeu a oferecer 7 anos de atualizações de software para o Pixel 8. A indústria sabe que o modelo atual está se tornando legalmente indefensável. Vote com o seu bolso antes que a lei os obrigue a mudar. Eles transformaram um problema de $29 em uma oportunidade de $1.000. Eles fizeram isso de forma silenciosa, deliberada e por anos sem consequências. Você não está imaginando o declínio. Ele foi planejado. Pare de financiar isso.